Depois de um ano do laudo do Enzo, tivemos o laudo do meu marido. Como que nós soubemos? Sempre tivemos uma relação super tranquila, né? Porém, depois do casamento, onde a gente vai tendo mais liberdade e tal, ele foi desenvolvendo assim, foi ficando mais de lado no trabalho dele, ficando mais no computador. Era época da pandemia, estava em casa, mas não se comunicava. E aquilo para mim era muito ruim, porque eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de me abrir, interagir. Essa sempre foi a minha vida, né? E aí ele ficava mais de lado do computador, que era o foco dele, e eu de lado, parecia que não tinha ninguém em casa. Ou às vezes queria começar uma conversa, mas não estava ouvindo. E isso para mim me chateava demais. Não era aquela coisa comum para mim. Mas eu não entendia por quê. Né? Talvez porque era uma nova rotina, né? Pandemia, um monte de coisa acontecendo, mas eu não entendia, uma ansiedade, uma angústia. Às vezes falava com ele, eles virava ríspido, dava umas respostas. E eu também ficava triste, porque eu sempre fui amável, sempre esperava ali receber aquela palavra amorosa, né? Com certeza, aquela receptividade. Aquela receptividade, embora assim, ele sempre foi amoroso, mas às vezes dava aquela resposta atravessada e eu me segurava, chorava sozinha. O travesseiro, né, secou muitas lágrimas. E eu não entendia. E com o diagnóstico do Enzo, aí ele mesmo, após a consulta, ele falou assim, amor, eu me identifiquei com muitas coisas que o médico abordou ali. Ele mesmo fez tipo um autodiagnóstico. Isso, porque nós tentamos várias coisas. Eu falei, não é possível você tratar assim, né? Vamos, se precisar de ajuda, eu tô com você, vamos ver. Mas, assim, não pode tratar dessa forma. E quando teve esse diagnóstico do Enzo, ele se avaliou também como se ele estivesse. E aí eu falei, então, estou à disposição, se você quiser, nós vamos juntos, né? Procuramos um profissional, você aí faz a avaliação. No caso de adultos, já é o psiquiatra. Tá, direto com o psiquiatra. Isso. O neuro pode até fazer o encaminhamento para o psiquiatra ou solicitar essa avaliação neuropsicológica, que é um psicólogo especializado nisso, que faz uma bateria de testes, né? Dura cerca de 1 mês. E aí ele fecha um laudo. E aí veio que o Edu também tem o TEA e o TDAH combinado. O que aconteceu? Com esse resultado, da mesma forma do Enzo, eu fiquei mais tranquila. Porque eu sei que não era por mal. Então, eu sequei minhas lágrimas. Eu comecei a entender os comportamentos. Quando eu não achava alguma atitude legal, depois que ele se acalma, eu converso com ele. Então, eu entendo que não é de propósito, não é uma forma hostil. É um transtorno. Que, naquele momento, eu tenho que esperar se acalmar e depois a gente conversa e está tudo bem. Tudo melhorou. A comunicação melhorou, o dia a dia melhorou, até a forma de ele tratar o Enzo. Porque os dois autistas, outro comportamento, outra característica é a rigidez cognitiva. Eles não aceitam nada, não, é sim. Não muda de opinião. É inflexível, né? É inflexível, exatamente. Então, eles entravam em choque direto. E eu ali no meio dos dois. E com isso, vai orientando, vai conversando e tudo flui. E também procura tratamentos, né? Porque o tratamento de um adulto que pode incluir uma medicação, eventualmente, não sei se é o caso dele, mas também ajuda muito, regula, né, a química cerebral, pessoa ficar mais né? funcional, né? Porque o adulto, ele precisa trabalhar, ele precisa conviver em sociedade, ele tem, né, parceiros comerciais, tudo. Então, precisa se relacionar. Né, lógico. E é importante para saber se autocontrolar também.